paz, amados, os quais neste momento estão ouvindo essa pregação, vendo através do meu Face, através do YouTube. Eu sou o pastor Marcos. Mais uma reunião abençoada, mais uma reunião de fé aqui na Remanescente das Últimas Horas, e em um propósito de fé também com Deus, propósito de fé. Creio que Deus fortemente vai abençoar a vida de cada um que pisar as plantas de seus pés nessa igreja. Mas, amado, hoje eu vim chamar a tua atenção para o livro de Mateus, capítulo de número 5. Talvez você já leu tantas vezes esse livro de Mateus, Talvez você vive em uma doutrina e ainda não conseguiu, encontrar qual é a doutrina de Cristo, porque algumas denominações opõem doutrinas, doutrinas de homens. O apóstolo Paulo, ele nos ensina lá no capítulo 4 de Efésios, que para que nós não venhamos mais sermos enganados por vãs doutrinas, enganadores, homens malignos. Mas eu venho chamar a tua atenção, amado, para esse livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 44. E eu quero te perguntar, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo, amado? Eu quero perguntar para você, quem é o teu próximo? Analise só, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o Levi, no versículo 5, no capítulo 5 de número 44, diz: eu, porém, vos digo, amai a todos, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Amém, amados? Eu quero trazer a tua atenção justamente para esse livro. Talvez você tenha se perguntado, mas qual é a doutrina de Cristo? Você tem se perguntado, quem é o meu próximo? Eu te pergunto neste momento, quem é o teu próximo? Será que teu próximo é só aquele que está na igreja juntamente com você? Aquele que ama você? Jesus citou a parábola do bom samaritano, no capítulo 10 desse mesmo livro, no versículo de número 29 em diante. Ele cita uma parábola. Qual parábola? Um judeu desce de Jerusalém e esse judeu foi atacado por salteadores, ele foi atacado por ladrões, e esses ladrões o saquearam e espancaram ele quase até a morte, e deixaram ele quase que morto ali pelo caminho. E em seguida vinha descendo quem? Um sacerdote, e olhou, passou de largo. E em seguida passou um levita, olhou, passou de largo, certamente disse: Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Mas aí passou um samaritano, um homem samaritano, o qual homem e nação era uma nação que eles não tinham uma comunicação com Israel, porque eles serviam a deuses pagãos, eles eram idólatras. A Bíblia nos relata que essas duas nações não tinham contato, porque uma
era abominável diante de Deus e do povo de Israel, porque uma era idólatra, avarenta, a qual era Samar. Mas os judeus também eram um povo que era idólatra, aprendeu a ser idólatra, aprendeu a andar nos caminhos errados, nos caminhos tortuosos. É por isso que Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E não somente pelos judeus, mas por estes também, pelos gentios. E aí a gente vê um grande exemplo de Jesus Cristo, perguntando para você, quem é o seu próximo? Jesus Cristo está te perguntando, quem é o seu próximo? Será que é aquele irmão que acena para você quando você acena para ele? Será que é aquela irmã que acena para você e você acena para ela? Será que é aquele irmão que quando ele vem e traz uma oferta na sua igreja e você acena para ele, fala bem dele em cima do altar? Ou será que é aquele irmão que quando faz algum tipo de ato dentro da igreja, você acena para ele, você fala bem dele? Jesus nos disse, não que nós não devemos amar os nossos irmãos em Cristo, mas Jesus disse, quem é o teu próximo? Porque se você faz isso, amado, você está se comparando a um publicano. Se você faz isso, você está se comparando a um fariseu. Porque naquela época, e hoje também, os mentirosos, eles fazem assim. Os falsos, idólatros, avarentos, eles saudam aqueles que saudam a eles. Eles fazem a vontade daqueles que fazem a vontade deles, e não é assim. Olha só, Jesus diz aqui no livro, no capítulo de 44, no mesmo livro de Mateus, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 44, diz: amai-vos os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais chamados, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Quer dizer, o mesmo sol que sai para mim, sai para os maus também. Porque Deus, ele não é injusto. Deus, ele não salda só aquele, ele não tem misericórdia só daquele que busca ele, que se humilha, não. Deus tem misericórdia daquele também que não busca ele, porque a palavra de Deus é certa. No livro de Isaías capítulo 55 ele diz: deixai o ímpio ao seu caminho, que eu me compadecerei dele. Então você não pode, amado, julgar o ímpio. Você pode julgar suas obras, mas o ímpio não. Você pode aborrecer o pecado, mas não o pecador, porque você tem que se posicionar como filho de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele odeia, ele abomina, posso dizer a palavra certa, abomina, porque Deus não tem ódio no coração, perdão. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então todos nós somos pecadores debaixo de Deus, mas Deus tem misericórdia de nós. Uma certa cantora gospel, muito famosa, publicou algo, e muitos seguidores começaram a seguir ela, dizendo eu também. Ela publicou o seguinte: estou cansado das pessoas dizerem que isso é o que aconteceu, a tragédia que aconteceu é consequência da desobediência destes, os quais morreram nessa tragédia. E eu falei para ela, e não é? E me dá um motivo para que eu venha acreditar e ter certeza que não seja, né, pela desobediência. Porque na tragédia que aconteceu, sabemos que tinha até uma ex-obreira que publicou no seu Face que ia aproveitar a vida porque era curta. Realmente, a vida dela é curta, infelizmente. Então, amados, eu quero chamar a atenção de vocês e abrir a mente de vocês para isso. Quem é o seu próximo?
Será que é aquele que sauda você? Será que é aquele que anda de terninho e gravata? Será que é aquele que, quando você chega na igreja, com uma gravata linda, ele sauda você? Quem é o seu próximo? Amado, abre o seu entendimento, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Não seja levado por tradições vãs. Jesus falou: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Você está se posicionando, você está em que posição? Em posição de um publicano, de um fariseu, ou na posição de um filho de Deus? Bendizei os que vos maldizem, amai os que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Essa é a doutrina de Cristo. Analise as Escrituras, amados. A partir do livro 5, do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o conhecido Levi, em hebraico, até o 7, Jesus vai te ensinar, vai abrir os teus olhos. Essa é a doutrina de Jesus. Essa é a doutrina de Jesus. E quem é o teu próximo, amado? Analisa bem quem é o teu próximo. Eu não estou separando você da sua igreja, muito pelo contrário, dos seus irmãos. Amai os seus irmãos, sim, cordialmente. A Bíblia nos ensina a amar os nossos irmãos cordialmente. Que eu estou ensinando para você através da palavra, da Bíblia, a partir do capítulo 5 do livro de Mateus, o qual o mestre dos mestres nos ensina e tem me ensinado, é o que o nosso próximo não é aquele que está dentro da igreja com você somente, mas é aquele que está aí do lado de fora, aquele que está te maldizendo, aquele que está te perseguindo, e Deus te ensina a como ganhar essa alma para Jesus, a como ganhar essa alma para o Senhor Jesus. Então, amado, analise, em nome de Jesus. Fique na paz de Deus, que o amor de Deus, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de vós. Amém? Você que analisou esse vídeo, está assistindo esse vídeo, analise as Escrituras, em nome de Jesus. Graças a Deus.